Infelizmente, não há dúvida de que o homem, como um todo, é menos bom do que pensa ou quer ser de si mesmo. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos é expresso na vida consciente do indivíduo, mais escura e pesada ela é. Se um sentimento de inferioridade é consciente, há sempre uma chance de melhorá-lo. Além disso, está em contato constante com outros interesses, de modo que está constantemente sujeito a mudanças. Mas se for suprimido e separado da consciência, nunca é corrigido. Além disso, provavelmente entrará em erupção em um momento inconsciente. Em qualquer caso, é um problema inconsciente que bloqueia as tentativas mais recentes. A sombra é um conceito formulado por Jung que descreve os aspectos da personalidade que escolhemos rejeitar ou reprimir. Por uma razão ou outra, todos nós temos partes de nós mesmos que não gostamos, ou que achamos que a sociedade não vai gostar. Então empurramos essas partes para dentro de nossa psique inconsciente. É essa coleção de aspectos reprimidos de nossa identidade que Jung se referiu como nossa sombra. No entanto, o problema é que você não está necessariamente ciente das partes da sua personalidade que rejeita. De acordo com a teoria de Jung, nos distanciamos psicologicamente daqueles comportamentos, emoções e pensamentos que consideramos perigosos. Embora a sombra seja uma parte natural do ser humano, para não confrontá-la diretamente, a grande maioria de nós é voluntariamente cega em relação à sua existência. Escondemos qualquer fragmento negativo não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Para conseguir esse feito, muitas vezes criticamos e condenamos os outros para garantir que nosso foco não recaia em nossas próprias falhas e tendências destrutivas. Passamos a vida com um falso ar de superioridade moral e com a crença de que enquanto os outros agem de forma imoral e destrutiva, nós mesmos somos totalmente virtuosos e sempre certos. Ver a sombra dentro de nós mesmos é extremamente difícil, então é raramente feito. Mas somos muito bons em ver traços da sombra nos outros. O ser humano comumente chama atenção para os traços desagradáveis uns dos outros. Por exemplo, atualmente, grande parte da mídia é construída sobre essa tendência humana fundamental. Ver nos outros o que não admitimos em nós está dentro do que Jung chama de projeção. Embora nossas mentes conscientes estejam evitando nossas próprias falhas, ainda queremos lidar com elas em um nível mais profundo. Então ampliamos essas falhas nos outros. Quando percebemos uma deficiência moral nos outros, podemos ter certeza de que há uma inferioridade semelhante dentro de nós mesmos. Hermann Hesse diz que se você odeia uma pessoa, você odeia algo nela que faz parte de você. O que não faz parte de nós mesmos não nos perturba. Uma maneira pela qual todos nós experimentamos essa dicotomia de rejeição e projeção, por exemplo, é quando temos dificuldade em admitir que estamos errados. A maioria das pessoas odeia admitir quando está errada, porque isso é acompanhado pelas emoções desconfortáveis de constrangimento, culpa e vergonha. Em vez de enfrentar a possibilidade de estar errada, as pessoas costumam ir a extremos para provar a si mesmas e aos outros que estão certas, mesmo que isso signifique ferir outra pessoa. Infelizmente, nosso impulso para evitar o confronto desagradável com a verdade é tão forte que permanecemos completamente inconscientes do que está acontecendo. A mente ignora e enterra todas as evidências de nossas deficiências para se proteger, ou seja, para evitar a experiência da dor, armazenando-a profundamente em nossas mentes inconscientes. Isso não faz com que esses pensamentos, memórias e emoções desapareçam, mas os coloca em algum lugar onde não precisamos vê-los ou, em outras palavras, não precisamos lidar com eles. Nossas mentes conscientes são onde habita a nossa personalidade do ego, o eu que anda todos os dias conversando com outras pessoas. Quando você pensa em quem você é, essa é a parte de você com a qual você geralmente se identifica. No entanto, esse você é apenas a parte da sua identidade que é visível para você. Sua percepção consciente é como uma luz que lhe permite observar o que está acontecendo dentro de sua mente. Sob essa luz consciente, há um mundo inteiro de escuridão contendo aqueles aspectos de nós mesmos que nos esforçamos para ignorar.
Nós, humanos, somos criaturas altamente sociáveis, e a última coisa que queremos é ser excluídos do resto da nossa sociedade. Então, para evitar sermos expulsos, fazemos o que for preciso para nos encaixarmos. No início do nosso desenvolvimento infantil, descobrimos onde está a linha entre o que é socialmente aceitável ou inaceitável, e passamos o resto da nossa vida tentando nos adaptar. Quando cruzamos essa linha, como alguns de nós fazem com mais frequência do que outros, sofremos a dor da reação da sociedade. As pessoas nos julgam, nos condenam, falam sobre nós, e as emoções desagradáveis que acompanham essa experiência podem rapidamente se tornar esmagadoras. No entanto, na verdade, não precisamos que as pessoas observem nossos desvios para sofrer por eles. Eventualmente, internalizamos a reação da sociedade tão profundamente que a atribuímos a nós mesmos. A única maneira de escapar dessa dor recorrente é mascará-la. Contamos a nós mesmos histórias sobre quem somos, sobre quem não somos e o que nunca faríamos para nos proteger de sofrer as consequências de ser excluído da convivência em sociedade. O ponto é que acreditamos nessas histórias e uma vez que desenvolvemos uma crença firme em algo, inconscientemente descartamos qualquer informação que contradiga essa crença. No mundo da psicologia, isso é conhecido como viés de confirmação. Temos tendência a interpretar e ignorar informações de maneira que essas confirmem o que já acreditamos. O problema é que literalmente todo mundo possui defeitos que a sociedade considera como indesejáveis. Mas o que ninguém quer admitir para os outros é que todos estamos secretamente falhando em atender a esses padrões. Buscamos todos os dias maneiras para mascarar falhas que poderiam ser percebidas e projetar uma imagem de perfeição. Jung chamou essas máscaras sociais que todos nós usamos de nossas personas. A persona é a obediência às expectativas. É a máscara que se usa para convencer a si mesmo e aos outros de que não é uma pessoa totalmente corrompida. Mas não se pode ir além da persona até que tenha integrado em seu caráter aqueles traços mais sombrios que pertencem à sombra. A sombra é necessariamente de natureza emocional, pois deve se opor à rigidez do ego. Ela detém sua própria autonomia, separada da mente consciente. Emocionalmente, qualquer humor que não seja feliz ou pelo menos neutro é considerado indesejável. Em vez de admitir que estamos passando por uma experiência difícil, assim deixando os outros desconfortáveis com o conhecimento de que estamos desconfortáveis, dizemos que estamos bem quando na verdade não estamos. Ironicamente, essa necessidade de evitar abordagens que deixam a nós e aos outros desconfortáveis prejudica nossa capacidade de enfrentar e curar esses nossos traços considerados indesejáveis. E se essa falha na cura é ruim para nós como indivíduos, os efeitos dessa falha em escala de massa são catastróficos para o mundo. O que reprimimos nunca permanece reprimido, ele vive no inconsciente. E apesar do que nossos egos nos fazem acreditar, a mente inconsciente é quem realmente nos comanda. Jung dizia que preencher a mente consciente com concepções ideais é uma característica da teosofia ocidental, mas não um confronto com o eu das sombras e o mundo das trevas. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Iluminar a sombra, então, é um processo de tornar o inconsciente consciente. Ao fazer isso, ganhamos consciência de nossos impulsos inconscientes e podemos então escolher se e como agir sobre eles. Começamos esse processo quando nos afastamos de nossos padrões normais de comportamento e observamos o que está acontecendo dentro de nós. Jung indicou que, sob certas circunstâncias, todos os seres humanos têm a capacidade de fazer coisas horríveis e brutais. E um tanto paradoxalmente, familiarizar-se com esses fragmentos de sombra e aceitá-las como parte de nós, talvez seja a melhor maneira de garantir que elas nunca sejam necessárias. Mas é profundamente difícil fazer isso, principalmente porque não queremos pensar em nós mesmos como pessoas más. Uma vez que identificamos as fontes originais de nossos gatilhos psicológicos, só então podemos começar a curar e integrar essas partes feridas de nós mesmos. Integração, na definição de Jung, significa que deixamos de rejeitar partes de nossa personalidade e encontramos maneiras de trazê-las à nossa vida cotidiana. Aceitamos nossas sombras e buscamos desvendar a sabedoria
filosofias que elas contêm. O medo se torna uma oportunidade para a coragem. A dor é um catalisador de força e resiliência. Essa sabedoria se manifesta através de nossas ações, nossas decisões e nossas interações com os outros. À medida que nos concentramos em iluminar o sombrio, começamos a entender que grande parte de nossa sombra é o resultado de ser ferido e tentar nos proteger de reviver essa mágoa. Podemos aceitar o que aconteceu conosco, reconhecer que não merecemos essa dor, que essas coisas não foram nossa culpa e recuperar esses pedaços perdidos para voltar à totalidade. Como Jung aponta, não podemos corrigir comportamentos indesejáveis até que os enfrentemos de frente. O eu da sombra age como uma criança desobediente até que todos os aspectos da personalidade sejam reconhecidos e integrados. Enquanto muitas filosofias frequentemente denunciam a sombra como algo a ser superado e transcendido, Jung insiste que o verdadeiro objetivo não é derrotar o eu da sombra, mas incorporá-lo ao resto da personalidade. É somente através desta fusão que a verdadeira totalidade pode ser alcançada, e isso é iluminação. Embora o encontro com a sombra seja uma maneira de cultivar uma compreensão profunda e íntima de nós mesmos e assim evoluir como indivíduos, a verdade é que o mundo precisa que embarquemos nessa jornada mais cedo ou mais tarde. A sombra coletiva abriga os impulsos mais básicos da sociedade, os de ganância, ódio e violência. Se uma pessoa agindo com base nesses impulsos pode causar muitos danos às outras, o que acontece quando agimos como coletivo pode ser desastroso. Podemos ver exemplos manifestados em nosso mundo de hoje. Odiamos e tememos o que não entendemos, o que nos leva a buscar violência contra as outras pessoas em vez de buscar soluções prudentes uns com os outros. Projetamos nossos piores defeitos em nossos inimigos para justificar a violência contra eles. Acumulamos recursos, ignoramos o sofrimento dos outros e continuamos com padrões de comportamentos que poluem o mundo. Embora esses problemas de grande escala possam parecer impossíveis de serem influenciados por qualquer pessoa, cada um de nós tem mais poder nesse jogo do que imaginamos. Apesar de toda a discussão sobre o poder da sociedade, ela ainda é composta por pessoas individuais. Quando duas pessoas se conectam, elas formam um relacionamento. Um grupo de relacionamentos forma uma comunidade, e o local onde todas as comunidades se cruzam é o que conhecemos como sociedade. Todos os dias, você está construindo a cultura da sua sociedade. Quando você cumprimenta as pessoas ao encontrá-las, você promove uma cultura de educação e conexão. Se você evita fazer contato visual ou falar com outras pessoas com frieza, você constrói uma comunidade baseada na desconfiança. Nossas ações vão muito além de nós mesmos, elas têm um efeito cascata na sociedade como um todo. Considere cidades como São Paulo, que tem a reputação de ser ambiciosa. Uma cidade não pode realmente ser ambiciosa, mas todas as pessoas que vivem lá podem. Comunidades hostis não são hostis por causa de uma ou duas pessoas, mas porque a maioria das pessoas age dessa maneira. Quando você tem um grande grupo de pessoas vivendo nas proximidades, todas projetando e encenando seus impulsos inconscientes umas nas outras, o resultado é uma cultura tóxica. As pessoas que se magoam deixam de confiar umas nas outras e sem confiança, as comunidades desmoronam e os indivíduos ficam isolados. Quando você trabalha para curar e integrar a sua sombra, descobre que não precisa viver de forma tão reativa e inconsciente, assim prejudicando menos a si mesmo e também aos outros. Você constrói confiança em seus relacionamentos, e as pessoas cujas vidas você toca se abrem para os outros, construindo relacionamentos ainda mais saudáveis. Mesmo atos aleatórios de educação com estranhos aumentarão a probabilidade de que eles também sejam gentis com estranhos, o que aliviará o clima de uma sociedade em geral. O mundo precisa desesperadamente se integrar às suas respectivas sombras para encontrar a luz. Você mantém dentro de você o poder de catalisar uma onda que vibrará através das pessoas ao seu redor. E tudo isso começa com você. Então, se você quer salvar o mundo, aceite a sua sombra.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e você acabou de assistir um monodrama. Por hoje é só, e até a próxima.